Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, terça-feira, da 9ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, nós percebemos que os poderosos da época de Jesus tentam criar uma trama, tentam criar uma situação para conseguir acusá-lo, para conseguir, de fato, manchar a sua vida. Mas Jesus conhece não somente a nossa aparência, o nosso exterior, mas especialmente o Senhor conhece o coração dos homens. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração. E Ele percebe quando, de fato, as nossas palavras, as nossas atitudes, elas estão cheias de falsidade, de hipocrisia. O verdadeiro cristão, aquele que de fato quer ser transformado pelo Senhor Jesus, ele não pode viver em uma vida de mentiras, de falsidade, de aparência. Pelo contrário, nós somos chamados a viver no Senhor a verdade. Ele que é a verdade. Ele que nos ensina a viver a coerência da nossa fé. Percebam, aqueles poderosos foram até o Senhor querendo saber se deveria ou não pagar impostos a César. Mas o Senhor, Ele deixa claro, nós devemos, como cidadãos, como membros de uma sociedade, cumprir com os nossos direitos civis. Mas que esses direitos civis, eles não venham a destruir, a manchar, a manipular o nosso seguimento ao Senhor. A nossa
caminhada para a salvação. Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César é de fato nós reconhecermos este Deus de bondade e amor que temos, que cuida de nós, que transforma o nosso viver. Que Ele não quer nada além do que o bem para nós. Que Ele de fato quer que nós façamos da nossa vida uma grande experiência, um grande ato de amor. Que nós não sejamos, meus amados irmãos, como aquelas autoridades de fariseus ou do partido de Herodes que tentam o Senhor, que querem criar armadilhas para condenar o Senhor. Ao contrário, que nós sejamos aqueles que caminham com o Senhor e levam a humanidade corrompida pelo pecado à experiência de uma nova vida. Porque o Senhor, Ele nos chama a uma vida nova. Que sejamos aqueles que de fato dar a Deus o que é de Deus. E dar a Deus o que é de Deus é ofertar a Ele a nossa vida, a nossa caminhada, os nossos projetos, as nossas necessidades. Que Deus nos abençoe.